Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que a bênção do céu esteja cobrindo a vida, os pensamentos, os relacionamentos e tudo que diz respeito ao bem-estar de vocês. Nós estamos nos reunindo pela graça de Deus nesta oportunidade renovada, ocasião em que nós vamos abordar o tema que será compartilhado com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 23 de novembro de 2024. E esse assunto é uma sequência daqueles outros assuntos que nós já temos abordado ao longo desses últimos sábados. Estamos a falar sobre Jesus e o seu chamado. Vem, segue-me. Para pensar que a palavra de Jesus é sempre direcionada nesse sentido: atrair as pessoas para si. Por vezes, o chamado não está explícito, não está aberto no texto, na palavra, mas está implícito. Ele está dentro daquilo que a pregação de Jesus aborda. Porque a pregação de Jesus, ela vem sempre na contramão dos nossos sentimentos, dos sentimentos humanos. A palavra de Deus, ela sempre nos surpreende, sempre surpreende as pessoas, porque o nosso agir é totalmente contrário aos propósitos de Deus para nós. Nós já falamos isso em alguma oportunidade. O pecado nos fez criaturas caídas ou decaídas, de tal maneira que nossas ações, elas sempre acontecem no sentido de nos distanciar de Deus, as nossas ações naturais. E, portanto, diariamente nós temos o chamado de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nos chamando de volta para si. Daí aquele sentido da palavra religião, ligar de volta, atrair o ser humano de volta para Deus, já que o pecado nos faz distanciados de Deus. A fé nos convida a essa reaproximação. E nesta oportunidade nós vamos pensar sobre a relação de Jesus com as pessoas que creram nele, com as pessoas que creem nele, porque pessoas continuam crendo em Jesus, como nós que estamos aqui juntos porque nós cremos em Jesus. E qual é a base desse relacionamento de Jesus com as pessoas que creram e as pessoas que creem nele? A gente toma o Evangelho escrito por João no capítulo 15, também o verso 15. Aí temos a palavra de Jesus dirigida àqueles seus discípulos que estavam diante dele, e que é a mesma palavra que é dirigida a cada um de nós, tem sido dirigida a todas as pessoas ao longo da história. No verso 15, Jesus relatou assim, no capítulo 15 de João: ele olhou para os seus discípulos e disse: já vos não chamareis servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A nossa vida, ela é colocada diante do Senhor como servo dele, que nós somos. Mas o desejo da intimidade do Senhor conosco é tão profundo que ele ultrapassa os limites, os muros que separam o Senhor do servo, para dizer: eu tenho vos chamado, eu tenho vos tratado amigos, como amigos. E ele justifica por quê? Porque o Senhor não revela para o servo tudo o que está no seu coração em relação aos seus propósitos. Mas o amigo revela para o outro aquilo que está no seu coração, no seu sentimento. E, portanto, Jesus revela-nos assim: eu tenho interesse de me relacionar com vocês como amigos. Bem poderia ser como servos, porque eu sou o Senhor. Ele vai dizer, numa palavra que João registra no capítulo 13 do mesmo evangelho escrito por ele, dizendo que vocês, disse Jesus, me chamam de Senhor, e vocês chamam bem, porque de fato eu sou. Mas só que, por outro lado, sendo eu Senhor, vocês seriam servos, e de fato são. Mas eu tenho tratado, revelado para vocês o meu grande amor por vocês, de tal maneira que eu vos tenho tratado como amigos. Muito bem. Na introdução do nosso roteiro, nós vamos dizer que os relatos do evangelista João nos revelam a base do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, a qual deveria também ser a base dos discípulos entre si, a base do relacionamento dos discípulos entre si. E esta base está aí no Evangelho de João, no capítulo 13, versos 33 e 34, Jesus vai dizer assim, na sua mensagem direta para os seus discípulos. Aliás, os versos 34 e 35 vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja, o relacionamento de amizade estabelecida por Jesus e os seus discípulos tinha como base o amor. O amor e a amizade são palavras que revelam atitudes bem próximas, já que o amor ele vai além de uma mera proposição ou de um mero sentimento. Por falta de palavras, nós dizemos que amor é um sentimento, e é um sentimento bastante complexo e que pode ser entendido de diversas maneiras. Mas o amor é mais do que um sentimento. Porque o sentimento é a percepção que uma pessoa tem sobre as suas próprias emoções. Então, o sentimento fala das nossas emoções, define as nossas emoções, mas o amor define a nossa decisão de entrega. O amor vai além do sentimento, porque o sentimento ele é passageiro, o amor é permanente. O amor é uma ação, é uma reação íntima das pessoas, é uma reação permanente. O sentimento, nós podemos amanhecer com certo sentimento em relação a alguma coisa. Quando chegar ao meio-dia, nós já temos aquele sentimento já um tanto afetado, e a gente pode sentir alguma coisa um pouco diferente, e encerrar o dia no final da tarde
numa outra percepção, sentindo outras coisas. Mas o amor, ele revela, ele estabelece um relacionamento de total permanência. Não é? Por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus falando isso no verso 10. Eles, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Ou seja, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão se manter como amigos meus. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço amigo dele. Ou permaneço no seu amor. Neste caso, a amizade, ela se mistura um pouco com o amor, no sentido de que a amizade é algo que permanece a despeito de algumas contrariedades ou sentimentos adversos. É isso. O relacionamento de Jesus, com base nesses relatos que João nos apresenta, era um relacionamento de amigos ou entre amigos. E ainda mais, compreendendo que Jesus era e sempre se manifesta como aquele amigo que propõe ser o amigo, que propõe o estabelecimento desta amizade. E mesmo que nós, amigos dele, que ele nos trata como amigos, mesmo que nós nos afastarmos do propósito do nosso relacionamento, titubearmos nas nossas atitudes, ele continua com o mesmo interesse de ser nosso amigo. Então, nesses textos que João escreve, Jesus fala claramente sobre qual é o elemento que nos une a ele e também que nos une uns aos outros. O amor é este elemento de ligação entre Deus e os homens. Esse mesmo elemento, o amor, deve promover a ligação incomparável entre todos aqueles que se dispuserem pela fé a serem discípulos do Senhor, ser servos dele, porque ele se apresentou como Senhor, mas um Senhor que serve. Portanto, os discípulos dele devem também imitá-lo no sentido de ser discípulo que está disposto a servir. E uma das maneiras de nós servirmos uns aos outros e servirmos a Deus é pelo amor uns aos outros e também o nosso amor a Deus. E essa relação que acontece entre Jesus e a igreja e entre os crentes entre si, somente os discípulos do Senhor conseguem compreender. Já de muito tempo temos ouvido e lido que a vida e o modo de ser dos crentes mostram-se como loucura para tanta gente, porque nós falamos de uma relação que se estabelece tendo como base o amor. Não é uma amizade que acontece por interesse. Somos amigos não por interesse, mas somos amigos unidos pelo amor de Deus. Aos Hebreus, a carta aos Hebreus, falando dessa relação entre Jesus e nós, entre o Senhor e servo, entre essa relação de convivência e de amizade, falando de Jesus como promotor de tudo isso, a carta aos Hebreus diz assim, no capítulo 2, a partir do verso 10: porque convinha que aquele, no caso Jesus, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus consagrou pelas suas aflições. Ele se consagrou amigos nossos, não simplesmente Senhor, mas amigos nossos, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Pois é, nós somos irmãos, na congregação nós nos tratamos assim.
nós nos consideramos assim. E Cristo, sendo Senhor, Ele também teve essa disposição de nos tratar como mais do que como servos, como amigos e ainda como irmãos. Porque na linguagem da literatura evangélica, em Cristo Jesus, aqueles que creem nele se faz co-herdeiro com ele do mesmo Pai. Portanto, adquirimos uma posição de irmãos dele, tendo ele e nós o mesmo Pai, que é Deus. Isso é muito bonito. É a promoção que o Evangelho suscita na vida de cada um de nós. E Jesus é o promotor disso. Ele nos trata, a relação dele conosco é essa relação de irmandade, essa relação de amizade. E a questão que vincula o aspecto senhor e servo é apenas na questão da gente não se esquecer de que ele é soberano, de que ele é Senhor. Mas no trato direto, ele nos trata como irmãos e como amigos. Na reflexão 1, a gente vai dizer que em outro registro, além de revelar o amor fraterno de Jesus por seus discípulos, João cuidou de enfatizar a profundidade do carinho e cuidado de Jesus com os que criam e os que creem nele, a ponto de tratar-lhes como seus filhinhos. Olha como isso é profundo, como o relacionamento de Jesus com as pessoas é profundo. Nesse caso, Jesus foi além da marca onde chega um amigo. E ele revelou seu amor paterno em relação aos que creem nele. É isso, não é? Quando João escreveu, então, lá no capítulo 13, e no verso que nós propomos, no verso 33, olha como Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Ele falava isso nos momentos finais da sua estada ali presencialmente, fisicamente com os seus discípulos. E olha o zelo, o cuidado. O cuidado vai além de servo. O cuidado vai além de amigo. O cuidado chega a um zelo filial, um zelo paterno. Então diz: olha, eu os tratei como amigos, agora ele trata como filhos, e ainda de uma maneira bastante carinhosa, bastante sensível. Filhinhos. O zelo que ele tem por nós. Nós somos servos. Aqueles homens para quem ele estava falando diretamente eram todos servos. Mas ele disse um pouco antes: olha, eu tratei vocês não como servos, eu tratei como amigos. Mas ele vai além num dado momento para demonstrar, para confirmar o seu íntimo interesse e pela vida e o relacionamento com o seu discípulo. Ele vai dizer: filhinhos. É isso. Os evangelhos nos apresentam um Jesus que se identifica como Senhor, sim, para a gente não perder de vista isso. Mas identifica também Jesus como um amigo. E ainda vai além. E nos identifica Jesus como Pai de todos nós. E ele, como Pai, não simplesmente nos trata como filhos, mas ele nos trata carinhosamente, filhinhos. Ele provocou as pessoas com quem ele relacionou desde o seu nascimento, exatamente porque ele nasceu com essas características de propensão para tratar as pessoas não como um soberano e súdito, não como um senhor e seus servos, não como simplesmente um pai, mas um pai que trata os filhos como filhinhos, um senhor que trata os seus servos como amigos, e um senhor que trata os seus servos como servo no sentido da instrução, mas
estabelece um relacionamento tão importante, tão diferente. Quando ele nasceu, ele provocou o sacerdote que o dedicou a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 2, versos 28 para frente, a gente vai ter a manifestação de Simeão. Quando ele tomou o menino Jesus nos braços, ele disse: Senhor, agora eu posso morrer. Agora eu posso encerrar a minha vida. Ele já era bastante idoso, ele diz: agora eu já posso encerrar a minha vida, a minha carreira, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha a reação do sacerdote. Os meus olhos viram a tua salvação. Ainda aí mesmo no capítulo 2, Lucas relata o infante Jesus. Ele era uma criança e ele, conversando com alguns líderes religiosos do seu tempo, doutores e mestres do seu tempo, ele provocou aqueles homens, desafiou a mente daqueles homens, o pensamento daqueles homens, dando resposta, fazendo perguntas, dando esclarecimentos. Aqueles homens que ficaram sem o que responder, impactados pela palavra e a dinâmica da palavra de Jesus, dizendo a ele sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Senhor. Diante do potente e curioso Pilatos, ele se mostrou ousado e desafiador, quando ele disse para Pilatos, para deixar de propósito, certamente para deixar Pilatos pensativo, quando Pilatos lhe pergunta: você é rei? E ele respondeu: eu nasci para ser rei e senhor da verdade. Não é? E Pilatos ficou embaraçado. Ele, não por acaso, era o alto e sublime. É a forma como o profeta Isaías revelou a personalidade dele na sua profecia do capítulo 57. O profeta Isaías escreve no verso 15 a seguinte declaração: porque assim diz o alto e sublime. Olha só, quem era ou quem seria o alto e sublime? Jesus, o Messias, aquele que naquele momento, ainda que estava inspirando o profeta Isaías, ele habitava na eternidade e ele tinha um nome que é santo. E ele revelou ao profeta Isaías: eu habito num alto e santo lugar, mas também eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É o paradoxo. A gente pode pensar dessa forma: se ele é alto e sublime, se ele habita na eternidade, num elevado trono, como é que ele vai se relacionar com pessoas tão limitadas como nós somos, tão mesquinhas como nós somos, tão frágeis como nós somos? Olha o que ele promove. Ele promoveu desde o seu nascimento e por todos os 30 e poucos anos que ele viveu. Ele promoveu sentimentos que aqueles que ouviram, que estavam ao seu redor, nunca sentiram. E ele continua provocando isso na nossa vida, porque ele é alto e sublime, ele é santo, ele é Deus eterno, mas ele é capaz de habitar na vida, no sentimento, no coração, atuar no coração de todos nós, assim tão limitados e tão pequenos como somos. A relação de Jesus, portanto, com os que creem nele é uma relação impressionante, porque ao mesmo tempo que ele é tão elevado, como ele mesmo fala pelo profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A minha visão, a minha forma de pensar, os meus sentimentos são bem mais altos do que os vossos sentimentos. Entretanto, eu quero estar com vocês. Isso nos faz lembrar aquele episódio de Deus falando com Moisés lá no Sinai.
diz, olha, está no capítulo 25 do livro do Êxodo, construa um tabernáculo, coloque esse tabernáculo no centro dos assentamentos de Israel, no centro do assentamento. Eles vão firmar as barracas de uma certa disposição, e eu quero estar no centro, falando com todos eles, eu quero habitar no meio deles, eu quero estar próximo deles. Que lindo! É assim o relacionamento de Deus com aqueles que se aproximam dele. Ele, a despeito de todos a sua elevação, ele habita conosco, ele nos dá suporte para a gente poder tê-lo entre nós e em nós. Na sequência 1, a gente vai abordar aqui um outro aspecto relevante quanto ao cuidado de Jesus com os que criam nele, diz respeito à sua separação deles. Ele iria se separar, mas dá para perceber o sentimento, ele estava preocupado, o sentimento de deixá-los, e ainda pior, ele haveria de deixá-los e eles não estavam percebendo. Ele falava e eles estavam sem perceber, e Jesus sabia que ele iria se separar deles. Já de muito tempo, ele lhes falara sobre sua morte precoce, mas eles parece que nunca se mostraram preocupados com essa informação, porque eles tinham os olhos e ouvidos como que fechados para entender. Lucas, no capítulo 18, versos 31 a 34, revela um detalhe interessante a esse respeito. Jesus conversando com eles e falando diretamente com eles, olha o que Lucas escreveu. E Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subiremos para Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que foi dito pelos profetas. Pois ele, o Filho do Homem, há de ser entregue na mão dos gentios, e ele vai ser escarnecido, injuriado, cuspido, e eles vão açoitá-lo, e eles o matarão. Mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. E os discípulos, se a gente continuar o texto, os discípulos estavam como que os olhos fechados, eles não entendiam isso. E Jesus estava preocupado em instruí-los sobre essa realidade. Agora, em face disso, mesmo assim, Jesus se empenhou em dizer a eles que eles não ficariam abandonados. Mais tarde, eles iriam entender que a separação de Jesus não configuraria abandono. Por isso, no capítulo 14 do Evangelho de João, João escreve esse texto tão conhecido de todos nós. Jesus disse assim: vocês não se preocupem com o que vai acontecer daqui nas próximas horas, porque esse foi o momento derradeiro da vida de Jesus entre eles. Então não fiquem perturbados com o que vai acontecer a seguir, porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu estou indo para lá. E eu, em indo lá, eu vou preparar lugar, e depois eu virei outra vez, e eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou isso e os discípulos estavam, parece que, com a mente muito distante. Daqui a algumas horas, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que eles foram entender qual era o sentido da palavra que Jesus estava a dizer-lhes e prevenindo: vocês são meus amigos, vocês não são simplesmente meus servos, vocês são meus amigos, eu tenho tratado vocês como a filhos. É o que está escrito aí na reflexão 2 para a gente pensar. Em seus registros, João aponta um detalhe que tem incomodado e até confundido muitos crentes. A gente se refere aqui à declaração de Jesus quando disse a seus discípulos: novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, que está no verso 34 do capítulo 13 do Evangelho escrito por João. Mas esse mandamento, ele não tinha nada de novo em si.
Jesus não modificou nada, os mandamentos do Pai, os mandamentos já estabelecidos no relacionamento do seu povo, já estavam definidos e eram conhecidos dos seus discípulos. E aí então a pergunta, por que Jesus disse novo mandamento? Para a gente pensar, aqueles discípulos eram todos judeus, eles eram todos parentes entre si, portanto. Entretanto, a missão deles como igreja ultrapassaria todas as fronteiras geográficas e familiares. Eles iriam trabalhar com pessoas a quem eles deveriam amar, que estavam muito distantes, que até então eles não tinham a menor ideia de que eles iriam conviver com aquelas pessoas. Aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, eles iam proclamar não somente aos seus parentes judeus, mas eles proclamariam a pessoas distantes, outras etnias, outros povos. É por isso que Jesus diz é novo, porque vocês vão amar além do limite parental, não é? Vocês vão amar pessoas que estão além das fronteiras geográficas e familiares que vocês estão hoje vivendo. Por isso, lá na sua ascensão, no capítulo 1 do livro dos Atos, Lucas escreve, dizendo que Jesus diz, olha, e vocês vão ser minha testemunha aqui em Jerusalém, entre vocês, os seus irmãos. Vocês vão falar sobre mim aos samaritanos, ao povo de Samaria, esses meio-irmãos que vocês têm dificuldade de se relacionar com eles, e com razão, porque eles se miscigenaram, misturaram com povos pagãos e estão prestando culto a deuses estranhos. E vocês devem pregar o evangelho para os seus irmãos aqui em Jerusalém e amar esses irmãos todos. Vocês devem pregar para os samaritanos e amar os seus irmãos samaritanos. Vocês vão falar de mim até os confins da terra e vocês vão amar toda essa gente. Lindo isso, né? É a forma como Jesus nos trata. Não fosse essa forma de tratamento em nós que somos gentios, não é? Não teríamos sido alcançados pelo amor de Deus. Mas sim, graças a Deus que a sua palavra chegou até nós. Agora, para a gente pensar na sequência 2, assim, Jesus disse lá atrás, a gente leu lá no Evangelho de Mateus, eu edificarei a minha igreja. Isso que nós falamos, e que é uma síntese, é muito profundo isso, mas isso que nós falamos revela que tudo já estava planejado. A igreja estava planejada para ser o que é, um grupo ou uma multidão de pessoas que deveriam ser tratadas como amigas umas das outras, como irmãs umas das outras, como filhas de Deus. Nós somos participantes. Por isso, não está no roteiro, mas é isso que está dizendo, que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11 do seu Evangelho, falando da oliveira, não é? Os rebeldes de Israel que deixaram de crer em Cristo, eles foram cortados, que não foram discípulos fiéis. E nós fomos enxertados na boa oliveira, nós fazemos parte da família. Isso estava previsto, Deus nos ama dessa maneira. A igreja é tão especial entre si, uns com os outros, quanto a forma como Jesus se fez especial para ela. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, a igreja é um corpo só, ela é conduzida por um mesmo Espírito. Nós, todos que participamos dela, fomos chamados por uma mesma vocação, porque servimos e somos filhos e amigos de um só Senhor. Portanto, nos submetemos a uma só fé e introduzimos ao corpo de Cristo através de um só batismo, e Deus está como Pai de todos, é sobre todos e Ele está em todos. É a forma como Deus nos trata, um só corpo, uma só família, uma só fé. E na reflexão 3, por fim, a vida distante de Jesus é enfadonha, sem esperança, é perigosa também. A realidade que nos cerca com pessoas é corrupta e má. Ao nos aproximarmos de Jesus, todo enfado e toda maldade que estão ao nosso redor, elas permanecem, mas elas se apequenam,
porque Cristo cuida de nós. Daí o seu chamado: vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sem motivo, ele disse: em mim conhecereis a verdade, ou em mim conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo nos trata, aqueles que creem nele, ele nos trata como alguém que está liberto nele. Ele nos liberta. É assim a nossa relação com ele, porque é assim a relação dele conosco. Ele nos abençoe e nos faça diariamente dar ouvido à sua voz e não nos apartarmos dele. Ele nos abençoe.